Ora então, bem-vindos à nossa Bold Regular Talk. Espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje temos aqui um grande designer, um grande diretor criativo, um grande colecionador também, chamado Raul Reis. Felizmente consegui fazer parte da sua passagem pelo IAD, porque fomos da mesma turma. Portanto, andámos ali a bater pedra com fartura. Raul, bem-vindo. Está tudo bem contigo? Obrigado, está tudo ótimo. Espero que com o resto do pessoal e contigo também. Está tudo ótimo. Nestes tempos mais de rock and roll. Sim, estes tempos são um bocadinho estranhos. Ainda não, para ser sincero, apesar de já estarmos a viver isto há muito tempo, não me habituo muito. Eu gosto de sair de casa e agora estou muito tempo em casa e não gosto de não ter um local, uma referência, a agência, o escritório, o que quisermos chamar. Não é uma coisa que gosto muito, portanto também não estou a gostar muito por esse motivo. Mas acho que isto pronto, temos que levar. Estamos na reta final. Acho que Espero que sim. Acho que agora, se agora pegar, não houver nenhum retrocesso, acho que vamos acreditar nisso. Temos que caminhar. Olha, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Já conheces Bold, já Regular Talk, já tens acompanhado, portanto, isto são umas conversas que nós fazemos com ex-alunos do IAD que têm algum destaque, não é, no panorama nacional e não só, e internacional também, pelo seu trabalho. E é por isso que és o convidado de hoje e basicamente gostaríamos de partilhar contigo uma conversa com algumas questões. Acima de tudo, também mostrar aos alunos atuais do IAD e desmistificar aqui algumas barreiras que às vezes que tantas vezes falamos, não é? E sentimos, os dois, quando saímos do IAD, criámos uma agência e etc. Mas como é que é todo esse processo, como é que nós nos conseguimos superar e como é que são os pontos altos e os pontos baixos? Pronto, para além de tentar também perceber um bocadinho toda a tua carreira até aqui, que quem te conhece sabe que és uma pessoa também multifacetada, não é? Não és só designer ou diretor criativo, também tens outras coisas das quais eu também gosto muito, sou fã e que acho que é um prolongamento natural da tua vertente criativa. Portanto, passo-te agora a bola a ti e embora lá começar aí do Stage Zero, como é que isto tudo apareceu? Claro que sim. Então, em primeiro lugar, também agradecer-te a ti e ao IAD, ao Bold, ao festival e esta oportunidade e de partilhar experiências que basicamente acho que também é o mais importante se conseguirmos chegar a malta como nós éramos quando entramos no IAD e quando estávamos no IAD, isso marcou-me muito a presença no IAD e acho que é importante a partilha de experiências. Eu lembro-me de algumas vezes termos tido essa partilha, porque alguns professores também levaram essa partilha para as salas de aula e isso também me marcou porque eu acho que quando se está principalmente no início é importante ouvir experiências, mesmo que depois não sigamos a experiência dessa pessoa ou de outra pessoa, acho que é sempre interessante ouvir-se com mais ou menos apreço pela área específica, mas acho que é super simpático. E pronto, falar sobre mim, eu acho que tu disseste aí uma ou duas coisas que são chaves naquilo que é o meu percurso, que também não é, se calhar, tão regular como... Foi regular durante muito tempo, por causa da agência ter tido muito tempo, mas que também não foi, de imediato, um percurso virado só para o design ou só para uma disciplina dentro do design. Eu sou multifacetado, como tu disseste, e se calhar é o que mais me caracteriza e isso também é um pouco depois o reflexo do trabalho que eu faço das coisas por onde caminho. E eu acho que o percurso levou-me também a conseguir fazer de tudo um pouco. E isso era o que eu queria enquanto criativo, se calhar não tanto como designer gráfico, mas enquanto criativo e estando nesta área, o que eu queria mesmo era ir vendo cada vez mais coisas, fazendo cada vez mais coisas diferentes e com clientes diferentes. Mas o meu percurso é simples. Eu entrei para o IAD, pronto, em 90 e tal, já nem me lembro bem. 94. 94, portanto, nós tivemos esse percurso dos primeiros anos, que são os anos em que se tenta escolher para onde é que se vai. Nós fomos para o design gráfico, na altura, era assim que estava tudo definido, não é? Ainda pensei em ir para industrial, porque também gosto muito dessa parte mecânica das coisas. Mas fui para aí
E depressa, com as vivências, com os trabalhos e com essas coisas, percebi que nitidamente o gráfico era mesmo a minha área e a minha onda, e também foi por aí que eu fui sempre. Quando cheguei ao último ano do IAD, comecei a trabalhar, eu fui para a noite, já tirei o curso e acabei o curso já o último ano à noite. Aí houve uma separação entre alguns alunos com quem eu tinha estado nos anos anteriores, mas porque tive a oportunidade de ir fazer o que na altura era uma coisa mais ou menos, não digo inovadora, mas era uma coisa que estava na berra, que era fazer CD-ROMs. E fui fazer jogos e ilustração e design para uma empresa que criou os CD-ROMs para a Expo 98 e fez jogos com o Gil e fez jogos com alguns dos pavilhões, isso assim, e entrei um pouco por essa área, a área do design de interface e de ilustração, mas isso abriu um pouco a perspectiva na altura para aquilo que hoje temos muito tecnológico e hoje temos muito com a internet e com o que a internet trouxe às coisas e depois com esta evolução toda, mas no nosso tempo não existia assim tanta coisa tecnológica e aquilo foi muito interessante porque era uma área onde já trabalhávamos designers com programadores, o que é uma coisa hoje em dia mais do que normal, não é? Mas na altura não. E na altura foi muito interessante ter trabalhado com programadores e ter feito esse trajeto. Mas o meu percurso começou por aí, mas o meu objetivo, enquanto designer, era chegar a diretor de arte, porque o que eu gostava mesmo muito na altura era de publicidade. E gostava muito da parte da direção de arte na publicidade, de fazer os anúncios ou de criar os anúncios, as imagens para os anúncios, seja o que for. E então eu tentei logo ir para uma agência de publicidade. A minha porta foi o design, por acaso. Eu entrei para a BBDO em 99, ou uma coisa assim do género, já não me lembro bem. Primeiro porque eles estavam a contratar designers, mas eu, com o diretor criativo na altura, a meu pedido, comecei a ficar junto com o pessoal mais do departamento criativo e com o pessoal da publicidade, e foi aí que começou o meu percurso nas agências maiores, ou nas agências que eram multinacionais, e que são ainda, algumas delas bastante grandes, não é? Cá em Portugal. E o meu percurso desviou-se aí um pouquinho do design gráfico mais puro e duro, e foi para a publicidade. E aí comecei a evoluir enquanto diretor de arte júnior e depois diretor de arte sénior, depois supervisor, esse tipo de coisas, e fui evoluindo sempre. Depois saltei para outra agência também grande, a Publicis, onde felizmente conheci muitas pessoas muito boas, muito bons profissionais que hoje estão espalhados por muitas agências e que estão espalhados até pelo mundo. E essa parte do percurso, se calhar, foi a mais importante para os anos todos que vieram a seguir, que são muito mais do que esses. Mas isto foi o início, e o início marcou-me bastante. Esses anos foram muito intensos, de muita aprendizagem e de muito trabalho mesmo, aquilo que nós estamos habituados a fazer e que gostamos. E tive possibilidade de trabalhar com muitos clientes internacionais, clientes também nacionais, grandes, fazer anúncios para televisão, para rádio, print, tudo o que nós podemos pensar. Aí também ganhei muita experiência em fotografia, neste caso mais focada na publicidade, acompanhando fotógrafos muito bons, que alguns deles me se tornaram amigos. E pronto, o meu percurso depois chegou a uma fase aí na publicidade em que fiz depois aquilo que se calhar muitos fizeram logo ao início, como tu, que criaste a tua agência mais rapidamente do que eu, mas eu foi a seguir a esse período da publicidade que me levou a criar a agência. E pronto, felizmente criei a agência com boas pessoas. A agência Abinext durou 17 anos, quase 18 mesmo, acabou há pouco tempo, porque eu agora, entretanto, tenho outro projeto, mas pronto, essa aprendizagem do IAD, a aprendizagem dos primeiros 4, 5 anos de trabalho, levaram-me a criar um estúdio, que era a Binext, que foi crescendo, e que foi crescendo de 2 pessoas quando se iniciou, até 15 pessoas, no máximo de pessoas que lá esteve,
e, e que tivemos a felicidade de ter muitos clientes também nacionais, alguns internacionais, e que, pronto, aí sim pude projetar todo o meu trabalho e todas as minhas valências, porque sendo a agência minha e nós termos a possibilidade de contactar diretamente com os clientes e falar com os clientes, aí as coisas são um pouco diferentes e conseguimos, sei lá, expandir mais horizontes e pelo menos propor coisas a que achamos que estão corretas e fazer aquilo como queremos. Pronto, depois desse ciclo todo, eu comecei, nas muitas paixões que tenho e que depois posso passar um pouco em revisão aí, que me levaram sempre a ter projetos paralelos, ou de edição, ou de mais ligado com o meu colecionismo e com as coisas que faço. Comecei a enverdar também mais pela edição e ao ponto de depois, anos mais tarde, já aqui recentemente, em 2018, fim de 2018, 2019, ter criado uma editora e na sequência disso também, ter adquirido uma livraria, uma livraria independente. Já vais contar mais para a frente. Mantenho em Setúbal, mas que posso que é uma depois coisa explicar linda. melhor Sim. esse projeto e esse percurso. Também não sei. Mas o meu percurso é este, basicamente. Acho que também já disse muita coisa. Olha, então bora lá começar a mostrar coisas. Esta malta toda a vez. Ok. O que é que eu posso mostrar? Então vou aqui mostrar aqui algumas coisas. Mostrar o desktop. Não sei se já estão a ver ou não. Acho que sim, já. Ok. Então pronto. Bem, isto aqui é o meu Instagram, portanto qualquer pessoa, se me quiser seguir, pode seguir o Too Much Exposed e tem muita fotografia e muitas coisas. Isto também, o Instagram para mim é uma das maiores revoluções aqui, para mim e para muita gente, não é? Mas permite um diário ou pelo menos a manutenção de um registro gráfico, que para mim é muito importante, e que me permite explorar a fotografia, que é também uma das minhas áreas de interesse. Mas pronto. Eu vou se calhar aqui mostrar. Sim, mas quem vê o teu Instagram consegue perceber um bocadinho por onde tu andas. Sim, por onde eu ando, sim, porque no meu Instagram conseguimos ver as minhas paixões todas, desde aqui, por exemplo, podemos ver aqui os toys, estes vinil toys, que eu tenho uma coleção enorme. Quantas peças tens? Dizer, neste momento devo estar aí nas 400 e tal, talvez 400 e tal bonecos, mais ou menos, menos coisa. Eles também aqui acompanham uma das minhas grandes paixões, que é a leitura e os livros. Normalmente eles estão presentes quase sempre nas minhas atividades. Eu também gosto muito de coisas manuais, como tu sabes. Exploro muito ou tipografia ou coisas antigas, e isso leva-me depois a fazer ilustração ou outro tipo de coisas que depois se manifestam em alguns projetos, como eu vou mostrar aqui mais para a frente num projeto que tenho, que fiz com a Cara Andache. Mas pronto, sim, quem quiser ver um bocadinho daquilo que eu sou ou daquilo que eu gosto, por exemplo, esta imagem reflete bem aquilo que eu gosto, que são as coisas que têm que são um pouco antigas, mas que têm esse imaginário. Mas o Instagram, para mim, por acaso, já que estamos aqui a falar do Instagram, permite-me fazer uma coisa que é, sei lá, criar um conceito e depois andar sempre à volta desse conceito. Eu criei o Just Me Looking at You, Looking at Them, e essa cena é muito fixe. É um report que eu faço das minhas viagens, onde fotografo, neste caso, a Rita, a minha mulher, que me acompanhou sempre há muitos anos e que me acompanha nas minhas viagens, que é outra das coisas que o Covid me está a tirar e que tanta falta faz. Mas isto leva-me a mostrar um pouco aquilo que eu gosto e aquilo que eu vejo e aquilo que me inspira. Isto são fotografias tiradas por muitos países, por muitos museus, muitas obras que eu de certa forma gosto e que de certa forma também me representam. A repetição é uma cena para ti que tu adoras, não é? Sim, eu gosto muito de criar repetições no sentido de ter um conceito e depois ir atrás dele, fazer várias experiências e depois tentar que isso me leve a qualquer coisa, porque mais tarde normalmente utilizo sempre qualquer coisa. Isso é uma característica do meu trabalho, é que eu mais tarde vejo que nos meus trabalhos fui buscar elementos gráficos de viagens ou de coisas antigas.
Bem, mas falar também do Ok. meu trabalho é falar um pouco da Da Binext. Binext, não é? A Foi tua onde eu agência tive, que criaste, onde eu não é? tive mais tempo e onde pude fazer muito trabalho, não só eu fazer e executar enquanto diretor de arte ou designer, mas também de fazer supervisão criativa e direção criativa das pessoas que trabalharam comigo, que foram muitas e felizmente estive sempre rodeado de bons profissionais. E isso foi uma coisa que me agradou sempre, que é, nós quando estávamos aqui a falar de que tema é que isto podia ter o tema da amizade e das ideias e das amizades, porque realmente eu, como sou um colecionador um pouco, se calhar até excessivo, de várias coisas, colecionei também felizmente muitas amizades e as pessoas influenciaram-me sempre muito, quer aquelas que trabalharam comigo, quer as que estavam à minha volta. E pronto, epá, trabalhei com clientes muito dispares, estou aqui a passar isto se calhar muito depressa, nem estou a parar em nenhum, mas sei lá, desde centros comerciais até empresas de ticket que vendiam bilhetes para espetáculos. Essa peça é fixe. Isto foi uma campanha criada por mim e pelo Hugo Lucas, que é um excelente diretor de arte, também um designer do IAD, que agora até está a enverdar pelo 3D de uma forma magnífica, mas que é um grande, grande diretor de arte, daqueles com leões em cano, e que me ajudou bastante ao longo da minha carreira e também na Binext. Tive a felicidade de poder trabalhar com ele várias vezes. Mas pronto, este foi um trabalho, vou mostrar aqui, estou a mostrar trabalhos completamente soltos. Sim, vai mostrando. Porque Quem são quiser campanhas depois que foram sendo também feitas pode ou ir na ver. agência, por mim ou por pessoas em conjunto comigo. Este foi um trabalho, pronto, de muito mérito, porque foi para a CAIS e que foi uma coisa que também nos marcou muito, e que foi com o relançamento dos coletes deles. Nós tivemos a possibilidade de trabalhar com a CAIS e fazer filmes e fazer campanhas. Isso foi muito gratificante. Mas coisas mais comerciais, como por exemplo os Armazéns do Chiado, que foi uma conta que eu trabalhei durante muitos anos, onde pude fazer um rebrand em conjunto com outra pessoa que trabalhava na agência, a Cláudia, e que depois fizemos uma campanha muito, muito grande e um trabalho muito, muito forte também de ativação. Isto foi um trabalho que teve muito impacto também na agência e no cliente, felizmente. Mas a agência era um pouco o reflexo de muitos trabalhos diferentes e de muitos projetos dispares. Nós tanto trabalhávamos clientes mais ligados à publicidade, ou mais em que a vertente publicitária está mais presente, como fazíamos muito, muito branding. Isso é o dia-a-dia de estúdios como é o meu ou como é o teu, em que temos a possibilidade de fazer projetos dispares e que podemos fazer. Isto são trabalhos, alguns deles nem sequer fui eu que fiz como designer, embora esteja muito trabalho meu, mas fazíamos muito branding institucional também, assim como coisas mais, lá está, mais publicitárias ou campanhas específicas que fizemos para o Rock in Rio com a Sociedade Ponte Verde. Isto já tem uns bons anos. E tive a possibilidade de trabalhar clientes tão grandes como a Canon. Isto já tem também alguns anos, este trabalho, como clientes, neste caso internacionais, como outros nacionais, como o ISPA, ou clientes internacionais, mas que trabalhavam em Portugal, como a Siemens, e tantas outras coisas, obviamente. Eu também não quero estar a chatear o pessoal com Não o chateias trabalho. nada, tem, isto é fixe. Depois também quem quiser pode ir até às Nós tuas páginas. fizemos muito, muito trabalho na agência, em que, como é óbvio, quando és sócio e diretor criativo, a nossa intervenção é quase sempre total, portanto o envolvimento em todos os projetos existe sempre, mesmo que sejam coisas mais simples ou coisas do outro lado do mundo, como por exemplo um branding para
para o Dubai, para uma clínica, Muito bom. para uma clínica de estética do Dr. Kyle. Portanto, nós tivemos a oportunidade de fazer muito trabalho, e trabalho muito diferente para clientes nacionais muito conhecidos como a Delta, onde fizemos vários trabalhos, ou a Siemens, ou marcas mais pequenas como a Miss Salty, uma marca de roupa. Diz-me uma coisa, quais foram os teus, ao longo destes anos todos, quais eram os maiores desafios para ti? Os meus maiores Seja o facto de desafios... teres uma agência, teres uma equipa, etc. Sim, eu vou aqui... Queres que eu faça aqui um stop share? Bem, eu já mostro aqui mais algumas coisas depois, mas de facto o meu maior desafio enquanto criativo era tentar surpreender o cliente e surpreender e superar-me sempre em cada trabalho, ou tentar que o trabalho fosse sempre feito de forma fresca e de forma muito mais profissional possível, obviamente, porque nós estamos a dar a cara na nossa agência e estamos a dar a cara pelos projetos dos clientes, e assim como qualquer coisa que nós fazemos já é mais importante para os nossos clientes, o seu produto é o mais importante. Portanto, isso era muito importante para nós. E o desafio depois, com o crescimento da agência, foi a gestão das pessoas e a gestão desse serviço que nós prestávamos. Ou seja, aí começou a ser, quando tens mais pessoas, quando tens mais volume, quando tens mais de, sei lá, chegamos a ter mais de 300 projetos por ano, começas a ter um volume tão grande que começa a ser mais importante a gestão desses projetos, desses processos, e começa-te a ocupar mais tempo essa gestão do que se calhar estar a fazer o design propriamente dito, ou estar a fazer a direção de arte só. E às tantas, quando estás numa parte já mais de gestão e menos de concepção, criativa, não é? De concepção. E menos criativa, isso começa a ser, às vezes é um pouco cansativo, outras vezes não, também depende um pouco daquilo que nós fazemos. Também posso dizer que a agência nunca teve, nem nunca quis ter uma postura muito agressiva, nem muito de ir a tudo o que era concursos, ou de estar sempre numa de noitadas ou de trabalho permanente, assim, nesse ritmo. Nós nunca tivemos muito essa postura, e isso é uma coisa pessoal, era minha e do Tiago, a pessoa que mais me acompanhou. Eu tive 3 sócios ao longo do percurso. O Tiago Gonçalves acompanhou a partir do meio para o fim, ou até antes do meio, durante mais tempo, mas também tive o João Rui e a Nini, que também foram muito importantes em várias fases. Mas sempre fomos pessoas muito alinhadas, e então os nossos objetivos eram de trabalharmos, mas que o trabalho desse prazer e que conseguíssemos retirar do trabalho sempre coisas boas. Para além disso, a sentirmos bem no espaço onde estávamos. Tivemos muitos anos na LX Factory e tínhamos um espaço muito, muito engraçado, e essa convivência era super saudável, e isso era também um desafio, era manter a agência, manter o ritmo, manter os clientes. Não vamos falar aqui do quanto é difícil manter ou não manter uma agência, mas as pessoas devem perceber que não é assim tão fácil manter uma agência com alguma dimensão. Sim, não é para mais eu acho que é mais a questão da estrutura e da dimensão, como tu dizes, é verdade, não é? Quando passas ali das 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, já temos que faturar largo, não é? Sim, já se começa a ter que ter uma faturação que permita, obviamente, estamos a falar de negócios e de bom senso nas coisas. Quem quer estar no mercado ou numa agência que não seja uma multinacional apoiada ou suportada por grandes clientes que têm grandes FIIs, ou que têm um volume de trabalho tão grande que te permite ter também uma faturação diferente, tem que ter um ritmo de trabalho interessante. E nós, e tu sabes, tivemos estruturas muito semelhantes durante muito tempo. Isso às vezes é difícil. Felizmente a minha agência, ao contrário de algumas agências, teve a sorte de ter tido alguns clientes que nos acompanharam sempre com FIIs.
o que não é para todas as agências da nossa dimensão, porque há muitas agências nós falámos no dia a dia, muito, nós falámos várias vezes sobre muitas isso. vezes sobre isso, sim, sim. Há muitas agências que têm que lutar muito no dia a dia e estar sempre em concursos, ou estar sempre, e ainda por cima em concursos. Eu aproveito para dizer isto, que eu sou totalmente contra os concursos. Somos. Como estão estruturados em Portugal, pelo menos. Eu acho que os concursos... Quais estruturados? Não há estrutura. Não há estrutura sequer, mas deviam pelo menos ter um sucesso fee, ou unsuccess fee, melhor dizendo, ou seja, quem perde devia de ser compensado pelo tempo que perdeu. Não estamos a falar... Quem vai a concurso tem Quem vai a concurso, para começar, deviam de ser menos empresas a concurso, e depois deviam de ser remuneradas pelo concurso. Muitas vezes tu sentes ali que estás só a fazer número e quando... Sim, claro. E já não falando desses concursos que estão muito manipulados, mas acho que o sucesso da agência também se deve aos clientes que nós tivemos, que eram muito estáveis e que durante muitos anos foram estáveis, e isso permitiu-nos ter uma equipa mais ou menos à volta das 10 pessoas permanente, depois foi um pouco mais, depois foi um pouco menos, mas estávamos nesse número, e nesse número mantivemos durante alguns anos, e essa estabilidade deve-se aos clientes que nós tínhamos. Nós tínhamos ali 3 ou 4 clientes base com quem tínhamos trabalho muito regular e com quem tínhamos FIIs, e então isso permitiu-nos essa estabilidade. Isso depois começa a ser um desafio, obviamente. Eu também sempre tive a perfeita noção de que as coisas têm todas um timing, e eu acho que às tantas, quando nós evoluímos e começamos a trabalhar, e já temos muitos anos disto, as coisas evoluem de tal maneira que nós começamos a querer, se calhar, explorar outras coisas, a ver outras coisas, a falar com outras pessoas, e o percurso natural da agência também foi um pouco esse. Por isso é que eu, para os últimos anos, já ter uma estrutura tão grande de pessoas que faziam o meu trabalho, também senti necessidade de voltar a estar mais ligado. Fazer outras coisas. Claro. Exatamente. Sim, eu acho que aquela ideia, que eu acho que as novas gerações já não têm isso, não é? Aquela cena não têm mesmo. A ideia do fazes uma coisa e tem que durar a vida toda, não é? Como aos casamentos em Hollywood, não é? Que só em Hollywood é que foram felizes para sempre, não é? Eu acho que na vida criativa, não é? Eu pelo menos falo por mim, e também consigo falar por ti, porque nós falámos muitas vezes sobre essas coisas. Precisamos de desafios novos, não é? Precisamos de... Também, às vezes são desafios novos e também são desafios que eu acho que acumulamos experiência, ganhamos essa experiência, então queremos avançar, não é? É um bocadinho... Quando tu me disseste que, olha, Bruno, vou editar, estás a ver? Para mim não era novidade nenhuma, não é? Conhecendo-te a ti como te conheço, conhecendo a tua paixão por determinadas coisas, é um caminho lógico para a edição, porque, ou seja, nós já sabemos imprimir, já sabemos produzir, sabemos fazer design, não é? Sabemos paginar, sabemos acompanhar a produção, sabemos o que é que queremos na produção, sabemos qual é a grossura da capa do livro que nós queremos, não é? E o papel que queremos e a textura do papel. É normal que queiramos evoluir nesse caminho. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso não tem nada... Às vezes há aquela ideia de o gajo agora saiu daquele projeto e foi para o outro. O que é que aconteceu? Mas é sempre num sentido negativo. Não aconteceu nada, o gajo quis evoluir, dizendo se calhar, ou quis só mudar de ares. Portanto, que acho que é uma coisa completamente aberta. E acho que muitos criativos que nos estão a ouvir, claramente que sentem isso. A questão da agência, passado alguns anos, também pesa. Não vamos estar aqui a dizer a Floreal ter uma agência é a cena mais espetacular do mundo, que também pesa, não é? E depois quando pessoas como tu e como eu que estão à frente das agências, temos que gerir também de uma forma financeira, não é? Pagar ordenados, etc. Pronto, temos essa responsabilidade. É uma coisa que criámos, mas pronto. Mas aproveitando esta saída, gostaria de voltar aí às tuas coisas e se calhar partir para a tua nova vida, falares da Coolset, também explicares um bocadinho o que é a Coolset. Engraçado que eu fui lá tocar uma vez, ainda não eras tu o dono da Coolset. Exatamente. E foi muito fixe porque falámos sobre isso e que é uma livraria, se calhar, das mais icónicas em Portugal, mas em Setúbal, não é? Sim. Sim, eu posso... o que me levou à Coolset foram dois fatores um pouco diferentes. O que é que
que é que eu posso dizer sobre isso? Eu, se calhar, antes ainda falava sobre a edição, mas, ou melhor, a seguir posso pegar a seguir na edição, mas porque a conceito também surgiu um pouco por isso. Tu estavas a dizer, o Sim, nosso quando começaste a editar, sim. às vezes Então, leva-nos isso mesmo. para algumas áreas, e a conceito chegou um pouquinho depois disso, mas também tem a ver com da Rita e com a edição. Por isso, se calhar, até pegava antes nisso, antes de passar para isso, e depois até podemos fechar aqui com as coleções, que o pessoal vê algumas coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, eu vou partilhar, se calhar, aqui o meu ecrã, não sei o que é que tu achas. Claro. E conseguia partilhar aqui a editora, porque aquilo que tu estavas a dizer e que tu disseste agora, antes de passarmos, que é de querermos depois, porque já dominamos certas coisas na área e uma das minhas grandes áreas de paixão, se calhar a maior, diria, é a edição. Eu gosto muito, para além de ler, sou um ávido consumidor de livros e de revistas desde sempre. E se tivesse que escolher uma área onde as áreas que eu mais gosto, se calhar a edição estaria em primeiro lugar, porque acho que ela concentra um pouco de tudo daquilo que eu gosto, porque pode concentrar a fotografia, como a direção de arte, como pode concentrar a parte da leitura e do copy, e termos um concentrado quase e depois a parte mecânica também das coisas, ou seja, a parte física do livro. Yeah. Nós somos ainda somos de uma geração que não era totalmente digital, embora nós tivéssemos entrado no digital e hoje também estejamos dentro do digital e nas várias vertentes, mas ainda temos muito aquela coisa do tátil, ou de tocar nos livros. E O objeto, não é? O objeto como sim. Exatamente. A concretização daquilo que é o nosso trabalho, não está só no ecrã, mas passar para uma peça física, seja um póster, seja uma revista, seja um livro. E foi isso que me levou à edição. Nos últimos anos, depois de ter saído, de ter, já nos anos finais da Binext, eu comecei-me a dedicar à edição e decidi criar uma editora. Pronto. Eu criei uma editora, a No Frame, e é isso que eu vou aqui partilhar para você, para quem não conhece, ou para depois quem vai ver o vídeo mais tarde possa conhecer. Mas essa foi uma das minhas paixões e que levei um bocadinho mais para a frente e que transformei numa... deixou de ser um sonho ou uma side story para ser uma das histórias principais. E pronto, decidi fazer uma editora que não é uma editora que edite, não é uma editora de autoedição, portanto isto tem cá livros meus, mas não são, a maioria dos livros não são meus e nem vão ser, mas era uma editora que tivesse, obviamente, dentro da área da criatividade, portanto tinha que ser, obviamente, sobre design, sobre ilustração, sobre fotografia, e a editora começou com algumas coleções de arranque, como podem ver aqui, por exemplo, uma coleção que se chama No Color No Fun, em que temos o trabalho do Tiago Gal, que é um ilustrador espetacular português, que foi a primeira pessoa dentro desta coleção, mas também de fotografia, onde temos aqui o Luís Mileu, um grande fotógrafo e também um grande designer, diga-se de passagem. O Luís é um grande designer, também ele do IAD, mas para além disso tem um percurso espetacular na fotografia, e nós começámos aqui uma coleção, lá está. Eu também não podia fazer a editora que fosse uma coisa diferente daquilo que já fazia antes, que a editora tem sempre coleções. Sim, portanto, esta é a coleção das cidades. Brevemente, estou agora, isso também em primeira mão, até posso dizer que estou neste momento a falar com uma pessoa, com um português também, que está em Nova Iorque, que é um grande diretor de arte, para fazermos um segundo volume desta coleção, que será One City, One Name, neste caso será Nova Iorque. Mas também temos aqui uma outra coleção, que é o We The Family, que começou com a Luciane Valles, que também fotografa muito bem, já é outro tipo de fotografia, mais intimista,
e neste caso mais de família. A Luciane também, uma pessoa que trabalhou comigo na agência, mas que tem um talento enorme para fotografar, principalmente fotografar pessoas. E depois tem aqui mais alguns projetos nos quais já estão incluídas algumas coisas minhas, como esta trilogia, em que capta pormenores das cidades. Isto é um projeto pessoal. Mas aqui também, mais uma vez, são um conjunto de fotografias tuas quase colecionáveis também, não é? Sempre de portas, de campainhas, não é? Sim, este projeto tem essa vertente. Deixa eu ver se eu tenho aqui os interiores. Eu fotografei fragmentos neste caso, isto é uma trilogia que fala das cidades. Este é o Ninguém em Casa, que fotografei sempre as campainhas das portas, e fotografei com este reporte estético, vá lá, de uma estética que já está acabada, ou que está um pouco decadente, mas que é tão característica aqui do nosto país. E acaba por ser histórico. É um registro gráfico mais do gráfico, e eu acho que vou mais longe. Eu acho que acaba por ser um registro histórico. Estás a ver? Se este livro daqui a 50 anos é uma cena ainda cada vez mais brutal. Sim, a ideia é que ele, quase museológica, que ele tenha esse registro, sim. É que ele tenha, porque isto são pormenores. Eu, por acaso, estava aqui a querer aceder a este do Envia-me Cartas, porque o Envia-me Cartas... Mas isto até posso ir aqui ao site antigo do Envia-me Cartas, porque sim, ele tem esse registro. Pronto, e é um registro de muitas portas. Peço desculpa. Quem vir este projeto, por exemplo, do Envia-me Cartas, teve uma vertente diferente, porque permitia às pessoas enviarem mesmo cartas e as cartas ficarem registadas para depois se ver, não é? Isto depois teve várias exposições, felizmente foi um projeto muito interessante, mas também tem essa característica do registro e da coleção, e de colecionar estes fragmentos e de ter esta característica. Felizmente este livro já está esgotado, já só vai sair depois uma edição especial, mas é também um desses registros que fomos fazendo aqui ao longo do tempo. Deixa-me cá fechar isto. É muito fixe. Pronto, aqui o que é que eu posso também dizer aqui mais sobre a editora? A editora este ano, nestes últimos anos, como quase toda a gente, teve um pouco parada, principalmente em 2020. Nós tínhamos alguns projetos, se calhar, não sei se queres que eu passe outra vez para mim, se continuar aqui. Não, como quiser. Se queres, porque eu acho que podia pôr aqui o vídeo que fizemos, mas não sei se vai ouvir ou se tenho que tirar os fones, por acaso. Tenho essa dúvida. Para dar um play. Vamos ouvir ou não? Aqui, deixa-me ver se isto dá para... Dear world, we will not be contained. Hang on a wall or linger in a frame. Blame ducks pigeonholed as this or that, fat or flat, or any other label you throw at us. We will not be summed up in one equation, clean and shaven like Bible salesmen. We will not be handcuffed by the convictions of any crystal ball or corner shop prophecy and left for dead on the streets, blind as dates and mute as marbles. We will not be marked as Exhibit A or B or even C if it pleases the court, Your Honor. This is our court, our story, and it will not be exhibited soon in a theater near you as a big budget remake, supported by long copy ads and commercial breaks. We will not be typecast, downcast, or cast in, fetishized, or worshipped to the sound of avant-garde guitar licks. No, we will not dance to that song, because we are more than the sum of our parts. We are all the king's horses and all the king's men. We are the slick car and Don fucking Johnson in a Miami Vice suit.
We are unbound. There is no frame here. No frame for you and no frame for me. Se apetece comprar os livros todos, puto. Eu estava na dúvida se vocês estavam... Sim, sim. Não Está estava... fixe, está aqui com uns cortezinhos de net, mas a gente depois na edição finalmente mete lá. Ok, deixa-me tomar como é que eu agora saio daqui. E sim, pronto, isto foi o vídeo de lançamento. Deixa-me cá só fazer aqui um stop share para ir buscar novamente isto. Sim, isto foi um vídeo de lançamento da editora e que reflete um pouco aquilo que era o que é o espírito da editora, é não termos estes partilhos, não termos uma moldura que nos feche naquilo que são as nossas coisas. Isso é um pouco aquilo que eu penso e aquilo que eu também gosto e que quero para mim, enquanto diretor de arte, designer, seja o que for. E eu acho que é um pouco também a imagem da editora e aquilo que eu quero para a editora. Por isso ele reflete bem este vídeo. Tive a sorte de trabalhar com um excelente realizador também, o Marco Espírito Santo, que também é um bom fotógrafo. E que me ajudou a passar esta mensagem toda da editora. E pronto, a editora foi um pouco... Lá está, não é uma coisa totalmente digital, é uma coisa física, não é? Temos livros mesmo, os livros existem. Portanto, sim, são lindos. E são lindos. E que tem bom acabamento. Aquela história que estavas a dizer, nós, quando temos depois uma coisa nossa, podemos fazer como queremos, temos essa facilidade e essa possibilidade, e então o acabamento já sabemos que se é assim que queremos que seja bem feito e que seja com muito carinho à volta do trabalho e que ele seja bem feito. E a editora tem-me dado a possibilidade, estava a dizer há pouco, ela teve meio parada neste ano de Covid, obviamente, porque há uma das coisas que eu gosto muito com a editora que é fundamental até para a editora, que é podermos fazer lançamentos de livros e ao mesmo tempo os lançamentos fazer exposições do trabalho. Portanto, isso é super importante, até porque estamos a falar de editoras, de edições, ou editoras como a minha, que têm edições curtas, em que para escoar a edição é muito importante essa divulgação e essas exposições e essas apresentações, porque é muito mais pessoal e é mais interessante, e isto ficou tudo um pouco em águas de bacalhau nestes últimos tempos. Espero retomar agora. De qualquer forma, o que estava projetado para 2020, não tendo sido concretizado, alguns desses projetos editoriais vão passar para 2021. Estou agora já a fechar paginações para livros que vão ser impressos durante o verão e que vão ser lançados, se calhar, em setembro, uma coisa assim de género. Pelo menos entre 3 a 5 livros este ano iremos lançar, o que já começa a engrossar o bolo da editora, que neste momento tem 5, 6 livros, e que com mais esses 4, 5 vai tendo uns quantos, como tu sabes, e as pessoas devem pensar, uma editora que não seja uma grande editora também tem que ir fazendo ao longo do tempo para também se conseguir fazer as coisas bem feitas e ser sustentável. Portanto, também não faço edições gigantes, mas são edições cuidadas. E pronto, a editora tem sido um sucesso para mim, no sentido até de conhecer pessoas novas, de com estes autores podermos fazer um trabalho que quer para eles, quer para nós, é super gratificante, e isso tem sido bom. Como é que da editora, como é que, sendo uma das minhas grandes paixões os livros, não só minhas, mas partilhadas com a Rita, cheguei à livraria, que era aquele projeto que estavas a falar há pouco, que de certa forma, não estando ligada à editora, como é óbvio, tem a ver com a minha paixão pelos livros. Em Setúbal sempre existiu uma livraria chamada Culseta, Cultura mais Setúbal, foi a junção das duas coisas, que marcou a minha infância. A livraria é uma das livrarias independentes mais antigas do país, se não a mais antiga, mas é uma das seguramente mais antigas, tem quase 50 anos, e que marcou muito a minha infância, porque ia lá e porque gostava de livros e gostava disso tudo. E foi uma daquelas muitas livrarias que ao longo dos anos, muitos anos, passados 30 e tal, 40 anos, também depois teve algum declínio, como todas as livrarias independentes passaram alguns problemas. Porque sim, os livros levaram-me exatamente lá. Porquê? Porque eu, sendo de Setúbal e tendo uma editora,
nem que fosse por uma questão de apelo aqui à cidade, ou seja, o que for, quis ter os livros à venda lá. E a minha história com a Coolset começou aí, os meus livros estiveram à venda lá porque eu fiz uma exposição do projeto Envia-me Cartas na Casa da Cultura em Setúbal, e os donos na altura da Coolset, que eu julgo que já não eram aqueles que tu conheceste, porque tu ainda deves ter conhecido os originais, o casal, a senhora Medeiros, sim. A Fátima Medeiros, mas os outros a seguir contactaram-me para ter lá o livro, e o livro ficou lá. Passado uns anos, 2 anos, 3 anos, não sei, ou 2 anos talvez, nem acho que foi isso, eles disseram-me, olha, nós vendemos os livros, queremos te pagar, não sei o quê, e nós também estamos aqui a fechar contas porque, entretanto, infelizmente por questões pessoais, vamos fechar a livraria. E eu fiquei a pensar naquilo. Isto foi mesmo uma coisa, um ato contínuo, quase. Vamos fechar a livraria, então, mas vão fechar como? Não, vamos fechar mesmo, infelizmente nós não podemos continuar, pronto, não sei o quê. Tinha a ver não só com o projeto deles, mas com algumas características pessoais. E aquilo ficou aqui em ressonância, não é? Aqui a matutar. Não ficou a matutar muito tempo, porque eu depois peguei no telefone e telefonei à minha mulher e perguntei se ela não queria ter uma livraria. A minha mulher é uma leitora ávida, ela é da área da psicologia, trabalhou muitos anos em recursos humanos e em formação, principalmente. E também com 20 anos de trabalho a fazer sempre o mesmo, também já estava farta. Ela também sempre acompanhou a minha área criativa e as minhas coisas todas, escrevendo, fazendo coisas. E o sonho das livrarias, porque em todas as viagens que fazíamos, as livrarias eram um ponto obrigatório, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro, e o peso das malas, sempre que voltava de férias, era sempre ao pagar extra ou com uma mala extra por causa dos livros. Portanto, fazia tudo um bocadinho de sentido na minha cabeça. Juntando isso à vontade da Rita sair, eu, pronto, não posso dizer que não tenha pensado 2 vezes, foi um pouco por instinto mesmo. Mas achei que fazia todo sentido e que completava um bocado o ciclo de ter uma livraria. Eu não sabia muito do negócio das livrarias, apesar de saber muito do negócio dos livros, de uma parte, não da parte da produção, da concepção, dessa parte nós dominamos. A parte das livrarias é uma coisa completamente diferente. Mas, como todos os projetos, foi de cabeça e com tudo, principalmente a Rita, que se despediu e abriu uma livraria comigo. Tens aí o site da livraria ou não? Tens aí? Tens o site da livraria? Posso passar aqui alguma coisa, sim senhor. Eu adoro esse logotipo. Pronto, nós fizemos um rebranding também. Eu fiz um rebranding depois. Por acaso não tenho aqui as imagens do rebranding, mas tenho o novo logo. Vou aqui fazer um share. Então, deixa-me cá ver aqui como é que eu... Ora... Ok. Tenho aqui a livraria. Aqui tem algumas fotografias da livraria. Nós fizemos uma remodelação total da antiga livraria, mas mantivemos tudo o que eram móveis antigos e de madeira que eles tinham lá, recuperámos. Nós levámos 2 meses só a limpar a casa, por assim dizer, e depois fizemos tudo de novo, mas mantendo alguma daquilo que eram as características da livraria, obviamente, porque não fazia sentido cortar radicalmente. Eu fiz um rebranding, nesse rebranding tenho algumas características daquilo que existia antes, mas depois reformulámos um pouco a livraria e tudo o que era, o que compunha essa parte de design de interiores. E tem sido um desafio super interessante, super desafiante também, difícil também, mas compensador. É outro mundo completamente diferente, mas temos conhecido, felizmente, e temos tido cá pessoas fixes, como Peixoto, José Luís Peixoto, um autor muito conhecido, e que já esteve lá na livraria também. Estou aqui a passar algumas imagens da própria livraria. Depois fazes também eventos, não é? Sim, nós fazemos. Agora não, infelizmente tivemos que parar com os eventos indoor, porque a livraria é grande, mas também não é assim tão grande que permita ter assim, depois com espaçamento e tudo. Não é um ambiente que eu não gosto de estar muito condicionado. Prefiro esperar por uma altura em que possa pôr lá pessoas à vontade. Veja lá, eu posso
porque nós viramos um pouco as coisas lá dentro e cria um bom espaço onde podemos fazer apresentações, mas não é uma coisa que eu gosto agora de estar a pôr ali as pessoas todas ou de máscara ou com distanciamento. Ou... Também tivemos lá a Dulce Maria Cardoso, uma escritora espetacular. E pronto, aqui o Germano Almeida, vários autores nacionais, uma sessão para crianças, também sempre giro. Algumas pessoas mais conhecidas, a Catarina, que são... mas pronto, tudo o que é feito na Cool7 também é sempre um pouco projetar um pouco daquilo que nós somos. Sei lá, por exemplo, esta imagem que estamos aqui a ver, para quem não sabe, isto é um embrulho feito com uma técnica japonesa de enrolar os livros com panos. Eu não sei agora o nome da técnica, a Rita é que sabe, mas é uma coisa bastante engraçada. E que nós trouxemos, como trazemos outras recordações, lá está, daqueles que são os nossos fragmentos. Muito fixe. Mas, bora lá passar então para as tuas, já estamos aqui a chegar ao fim. Ok. Ainda quero que fales das tuas coleções, que é uma cena também muito interessante. Pois é, o que é que eu posso dizer? Sim, pois, ou também. Bem, mas posso chegar aqui num instante. Sim, acho que aí é... Eu, como tu sabes, e para falarmos um pouco das minhas coleções, eu sempre fui um addicted em colecionismo. Eu acho que não perdi aquela parte mais básica do ser humano de recolher objetos. E então eu, quando era miúdo, já recolhia, sei lá, maços de tabaco. Eu tenho aqui, isto foi uma apresentação que fiz uma vez também e que representa um pouco aquilo que eu tenho. Mas, tanto coleciono maços de tabaco como cadernos, tenho centenas, já tenho mais do que os que estão aqui, porque vou recolhendo de vários pontos do mundo também, e de vários pontos nacionais, porque há coisas muito boas cá. Mas também tenho muitas revistas mesmo, muitas mesmo. Tive que há uns tempos fazer uma escolha muito grande, deitei mais de 1000 revistas fora. Ainda mantenho muitas e marcaram muito o meu projeto, o meu trajeto. Também tenho, como te disse, centenas de bonecos de Vinyl Toys. Depois também me aventurei a criar o meu próprio boneco e a fazer também em 3D o boneco. Tenho uma coleção enorme de garrafas de refrigerantes pirografadas. Acho que esta é a minha preferida. Pronto, isto é uma coleção que vai dar um livro dentro em breve. Será o primeiro livro da editora dentro da área de design, onde tem um estudo sobre as várias marcas e as várias garrafas. Estamos a falar de uma coleção muito grande que eu tenho. Até posso partilhar aqui muito de repente isto. Onde tenho muitas garrafas, como vocês podem ver, com este aspecto vintage. E que tem um design muito próprio e as pessoas não conhecem isto. Nós vamos agora dar a conhecer isto, porque isto eram os designers de antigamente, ainda muito mais antigos que nós, não tinham sequer computadores, não tinham nada e replicavam e faziam muita coisa. E depois achei muito interessante porque em Portugal existiam mais de 200 marcas diferentes disto. Portanto, há uma panóplia de marcas interessantes e eu vou editar um livro em breve sobre este projeto. Mas pronto, é mais uma coleção. Também coleciono máquinas fotográficas e fotografias, obviamente. Mas pronto, isto aqui resume um pouco, que é, as minhas coleções, fossem elas de maços de tabaco, cadernos, revistas, vinil toys, garrafas e máquinas fotográficas, levavam-me sempre, sei lá, aos logotipos, aos materiais e aos acabamentos, à publicidade, à direção de arte, à ilustração, ao packaging, que é uma área que eu adoro também, e às fotografias. E isso é que me levou a essas coleções inacabadas que me levaram a fazer muitos trabalhos ao longo destes anos e que os trabalhos depois refletem sempre alguma coisa que eu retirei destas coleções que eu mantenho e que são muito grandes e muito extensas. Algumas delas estão na garagem, outras estão na arrecadação, outras estão cá em casa, outras estão noutros lados, porque já são muito grandes, mas que depois servem para ir buscar um grafismo ou para ir buscar uma ilustração que fiz, como, sei lá, por exemplo, nesta, se calhar tem aqui alguns traços de coisas que fiz no passado, ou se calhar estes tons monocromáticos vieram de fotografias que tirei ou de alguma coleção de maço de tabaco que fiz e que me levou a fazer estes projetos tão diferentes como, por exemplo, este, que é um dos projetos que eu mais, que tenho mais orgulho de ter feito e que consegui fazê-lo também por intermédio da Carandache, dos representantes da Carandache cá em Portugal, e que me pediram para desenhar uma caneta desta série que é a 849. Existem vários designers
no mundo que já fizeram estas canetas ou que desenharam para esta caneta específica. Eles desafiaram-me para eu fazer uma com o tema do Fernando Pessoa, e nesta caneta eu fiz a ilustração que utilizei para o design da caneta, tem muitos fragmentos de fotografias, por exemplo, tiradas, sei lá, se calhar 15 anos antes, e que me levaram aqui, que me trouxeram até aqui. E pronto, acho que isto demonstra o meu percurso, o espectro todo das coisas que fui fazendo. E a tua vontade depois de, como colecionador, eu acho que o livro, e acho que olhando para um livro é o teu museu, no fundo. Sim. É engraçado, conhecendo a tua história, tu acabas por depois fazer do livro um museu. Pegas nisso tudo e depois metes dentro de um livro. E é quase um museu com folhas, percebes? Para mim, quando olho para ti, vejo um bocadinho todo este trajeto e este final. Sim, eu acho que sim, assim, tem a ver com aquilo que falámos ao início, ou que tu falaste ao início, de ser multifacetado, e depois de condensar, de facto, na edição, aquilo que gosto e todas as áreas de interesse. E agora apesar de eu manter agora o estúdio na mesma, depois o percurso da Binext acabou, a Binext teve o seu tempo e acabou, nós decidimos acabá-la. Até tínhamos já decidido antes disto do Covid, e depois com o Covid precipitou-se o fecho. Eu mantenho um estúdio criativo na mesma, que tem o mesmo nome da minha editora, porque já existia enquanto empresa, que é o No Frame Creative Studio. A No Frame Creative Publishing é o ramo de edição, vá lá, do estúdio. Mas mantenho o trabalho normal do dia-a-dia que nós temos. Se calhar agora estou-me a virar mais para a edição e para trabalhos de edição e para o acompanhamento de alguns trabalhos dessa área, mas ainda mantenho alguns clientes meus na áreas em que gosto muito, como o packaging, por exemplo. E ainda tenho assim algum trabalho e continuo com alguns colaboradores, obviamente, a fazer esse trabalho, agora um pouco mais à distância, infelizmente, mas também tenho lá o meu espaço em Lisboa, que espero retomar a breve trecho, quando isto passar tudo, e poder, se calhar num regime misto, porque isto agora abre muitas portas, esta questão do teletrabalho, a todas as pessoas, e acho que também percebemos de repente que podemos estar aqui e ali de uma forma quase obrigatória, percebemos isso, mas isso também permite, se calhar, aquilo que nós, enquanto criativos, já fazíamos um pouco, mas se calhar noutras áreas isso não será possível, mas nós podemos perfeitamente fazer isso, de hoje estar aqui ou estar a trabalhar numa mesa de café, desenhar um logo e depois ter uma reunião com o nosso cliente via Zoom. E depois... Eu acho que essa parte da pandemia, pá, foi ótima. Veio acelerar isto não sei quantos anos. Sim, veio acelerar, principalmente em áreas como a nossa. Acho sim, a mobilidade para mim... Pá, esse estigma. Eu já trabalhava um bocadinho assim e pronto, eu já trabalhava muito assim, aliás, mas isto só veio comprovar que, pá, eu prefiro, sinceramente. Sim. Acho que conseguimos ter um escritório em todo lado, conseguimos variar todo dia, uma mobilidade muito maior, o tempo rende mais, portanto eu acho que também houve aqui coisas boas nisto. Olha, mas para terminarmos, e para já muito obrigado, Raul, por esta partilha toda tua. Eu que agradeço. Gostava que deixasses aí uma simples mensagem ou quase um manifesto de intenção para os novos alunos e os alunos que ainda estão a estudar, se calhar uma palavra que diga o que é que achas que eles precisam mesmo para vingar, ou o que é que achas que é necessário. Sim, claro. Eu acho que o mais importante é mantermos sempre curiosidade, sermos sempre curiosos e querer sempre tentar continuamente aprender e continuamente experimentar coisas e nunca ter medo. Eu acho que os percursos podem ser sempre muito diferentes. Eu acho que isso é super interessante, e na nossa área nós vemos pessoas que fizeram carreira só a fazer design gráfico e boa carreira, ou só carreira na publicidade, ou só carreira no vídeo, ou no motion, seja o que for, e que isso pode ser feito, mas eu acho que as novas gerações, hoje então, com a oportunidade que temos de conseguir ver os trabalhos de todos os criativos do mundo, antes não havia cá os Behances, não havia nada, não é? Claro, e hoje nós conseguimos ver que existem milhares de pessoas como nós, tão criativas como nós, muito mais criativas do que nós, com as quais nós podemos aprender muito. Portanto, eu acho que a curiosidade de conhecer é muito importante. Depois há uma curiosidade que eu acho que tem que ser executada, que é
nós não devemos ficar só a viajar numa página de internet, nós devemos ir viajar mesmo aos sítios. Temos mesmo que ir para o pé do mar se estivermos a trabalhar numa coisa qualquer que tenha a ver com isso ou não. Temos mesmo que viajar, temos mesmo que conhecer pessoas diferentes. Eu acho super importante isso. Para mim foi muito importante as viagens, foi muito importante conhecer pessoas diferentes, em agências diferentes, pessoas que fazem coisas diferentes daquilo que nós fazemos, que também é muito interessante, porque nós depois ficamos muito fechados no mesmo círculo, e então eu acho que isso não é bom. É bom que um aspirante a diretor de arte também vá visitar museus e que também vá conhecer a pessoa que produz as peças de arte para esses artistas, ou ir às raízes de, como tu tens feito um pouco esse trabalho com a Lobo, por exemplo, e que foste ver quem é que conseguia fazer bem uns sapatos, ou quem conseguia fazer bem uma peça. Eu acho que no fundo é essa mensagem de manter a curiosidade de ir atrás das coisas, não ficar parado. Isso é um clichê, mas isto é verdade, porque há muitas pessoas e hoje em dia é muito fácil ficar parado porque nós conseguimos perder horas e horas e dias a olhar para o Pinterest ou para o Instagram ou para o Behance e achar que estamos a absorver tudo, mas temos de cair na real e temos de ir trabalhar afincadamente. Nós temos muito bons criativos em Portugal que lá fora fazem muito bom trabalho porque mantêm essa curiosidade e têm esse apelo a querer fazer mais, melhor e diferente e não ter medo de ir. Eu nunca experimentei o trabalho lá fora. Eu trabalhei para fora, mas nunca estive lá fora. Se calhar das coisas que tenho mais pena. Mas acho que hoje vivemos mesmo no mundo global. Portanto, hoje estamos mesmo a entrar nessa era e eu acho que não se devem ficar nem por aqui. Não estou a dizer para irmos todos emigrar, porque eu não concordo com essa teoria, até porque temos um país maravilhoso, mas acho que devem procurar novas vivências para depois poderem ser melhores criativos e experimentar as coisas e depois fazê-las. Sei lá, não sei se esta mensagem pode ser um bocado clichê e boring, mas Nada disso. Nada disso, é uma mensagem real e concordo, assino por baixo. Olha, Raul, mais uma vez obrigado, super sucesso por tudo. Sigam o Raul nas redes sociais, vejam a No Frame, comprem livros, visitem a Cool Set, que é uma super livraria muito, muito fixe. E esta talk vai estar disponível no site do Bold, boldcf.com, e novidades, sigam-nos no Instagram em bold_creative_fest. Já sabem, em breve teremos mais uma Bold Regular Talk. Desta vez foi o Raul Reis, um grande designer, um grande colecionador e um grande amigo. Obrigado, Raul, e até breve. Obrigado, eu. Obrigado, até breve. Saúde para ti, tudo bom.